pergunta que eu quero fazer hoje para você é o seguinte: o que você prefere, risco ou crise? Acredito que um dos maiores desafios da assessoria de imprensa e até mesmo aqueles que trabalham na comunicação, como relações públicas, é resolver e gerenciar a crise. Esse trabalho ele é um trabalho desgastante, mas muitas das vezes a própria diretoria ou a chefia de uma marca, de uma empresa ali que está sendo assessorado, ela desconhece a importância de você gerir esses riscos antes mesmo disso gerar uma crise. Nós entramos no ano com uma crise enorme, uma empresa em que teve o rompimento da sua barragem, lá em Brumadinho. Nós vemos o tamanho da destruição e nós vemos o tamanho do impacto negativo que isso causou para a imagem dessa empresa. Agora, se coloque no lugar daquelas pessoas que estão trabalhando na assessoria de imprensa. Imagine a importância de você ter um clipping, um monitoramento das notícias em tempo real, para você poder dirimir ali as responsabilidades e também resolver essa crise que está num âmbito enorme, no âmbito nacional, às vezes nível internacional, que compromete vários setores da empresa, diretorias, acionistas e própria também as pessoas que estão trabalhando. Como gerir isso? O que é melhor, você gerir essa crise ou o risco iminente disso acontecer? Muitas vezes a gente conversa com alguns assessores que nos procuram aqui na Empauta Comunicação e que nos pedem, Daniel, poxa, eu queria fazer um monitoramento, queria saber ali quanto que você cobra para poder fazer esse trabalho e eu quero apresentar uma proposta para minha diretoria para poder ver se eu consigo convencê-los de fechar essa parceria, da importância de um clipping. Muitas vezes a diretoria, a chefia de uma empresa, ela não entende, ela não compreende a importância que tem esse trabalho, que é o trabalho da clipagem, o trabalho do monitoramento da notícia. Hoje nós sabemos que o maior impacto, o maior meio de você mensurar isso é através do jornal, o jornal impresso. Apesar de nós termos as mídias de TV, de rádio, web, redes sociais, o jornal hoje ele é a primeira mídia que se mais pesquisa de forma tradicional. A forma que praticamente se iniciou, a história do clipe se iniciou por meio do jornal impresso, depois que foi para outras mídias. Então, o jornal ele tem um peso muito grande. E muitas vezes a diretoria, a chefia de uma grande empresa, ela não consegue dimensionar o trabalho que você precisa ser feito, esse trabalho que precisa ser feito pelo assessor de imprensa ou por um parceiro, juntamente com a assessoria de imprensa, de diminuir esse risco, diminuir essa iminência de uma crise. E isso é muito complicado, a gente fica vendo isso, esse dilema entre os assessores de imprensa com a sua diretoria. Quando a gente mostra para eles uma proposta, aí o diretor fala, não, está muito caro, está muito elevado o valor e isso acaba dificultando em que a ferramenta, essa ferramenta de pesquisa, de monitoramento, dificulta a inserção dela no trabalho do assessor, porque é uma ferramenta muito importante. Apesar do assessor ele ter a habilidade, a capacidade de fazer o clipe, muitas das vezes as demandas daquela empresa o impedem de fazer esse trabalho, de coletar essas informações ao longo do dia, organizá-las e distribuir elas no outro dia bem cedo para os diretores. Então hoje, o que eu quero bater esse papo com você é o seguinte: o que é mais importante? A gente eliminar o risco ou a gente gerir a crise já depois que já foi implementado, aquilo já caiu, ou seja, não foi analisado nem nada? Acredito que a resposta vai ser que o risco é muito mais fácil de se trabalhar. É muito mais fácil a gente diminuir o risco dessa crise iminente. Você trabalhar e tentar solucionar um problema em meio ao caos é muito mais complicado, é muito mais difícil para o assessor de imprensa ele reverter a imagem negativa. E o que é o monitoramento de informação? Ele é basicamente isso.
ele é o quê? Uma análise de como está sendo visto a imagem, a pessoa, a marca, a empresa, a instituição para a população. Como que a mídia externa enxerga, como que a população está enxergando essa empresa, essa marca, essa pessoa, né, no qual está sendo assessorada. O monitoramento, ele é a resposta do trabalho do assessor. E muitas vezes a diretoria ela não entende isso, ela quer que você divulgue, quer que envie seus releases para a mídia, mas ela não quer saber qual é o retorno dessa informação, o impacto dessa informação. E isso você só vai conseguir fazer no monitoramento, só vai conseguir fazer no clipping, ou seja, você pesquisando ou então contratando uma empresa especializada que vai fazer esse trabalho de forma minuciosa, que vai analisar qual é o impacto, se ele é negativo, se ele é positivo, ou então se ele está de uma forma neutra, a quantidade, a abertura, a abrangência dessa informação, como que isso repercutiu, se houve resultados positivos nesse impacto que foi feito. Então, isso é importante a diretoria compreender, isso é importante o assessor também que às vezes trabalha numa empresa e que ainda não inseriu esse trabalho. Apesar dele ter um conhecimento, apesar dele ter às vezes uma proximidade com a diretoria, a importância de você compilar essas informações de uma forma sistemática, ela é vital não somente para o seu trabalho como assessor, muito mais para a empresa, que vai ficar arquivado, né? O diretor ele pode pesquisar, ele pode depois fazer uma análise futura dessas informações que foram coletadas. Então, é importante sempre ser analisar essas coisas. É importante nós tentar evitar, né, tentarmos prevenir o risco de uma iminente crise. Então nós temos que prevenir, temos que fazer esse levantamento, temos que monitorar, temos que fazer ali a verificação na TV, na rádio, no impresso, na web, estar sempre antenado em tudo que está sendo falado, às vezes até de forma indireta, não foi por meio de um release, não foi por meio de um conteúdo ali que já foi distribuído, uma projeção, ou seja, uma ação às vezes da empresa que já foi paga, patrocinada, enfim, é a chamada mídia espontânea, né? O que se fala de forma espontânea sem que a assessoria tenha uma intervenção, tenha ali uma influência naquele contexto. É importante saber, é importante você ter isso catalogado. Além disso, também é muito importante a empresa e também o assessor que está cuidando da imagem dessa empresa conhecer os seus concorrentes. É o que nós chamamos de monitorar o setor, ou seja, o nicho no qual ele está assessorando. Então, às vezes você trabalha com uma empresa, trabalha com uma pessoa, uma personalidade, uma marca. Quais são os concorrentes dessas pessoas? Qual é o concorrente direto dessa marca? É importante saber. Para quê? Para que você apresente esse resultado para a sua diretoria ou para até mesmo um departamento estratégico de marketing que vai elaborar talvez uma campanha que vai inibir o avanço do seu concorrente, que vai inibir ali o destaque do seu concorrente e prejudicar talvez a sua imagem por alguma razão. Ou seja, usar as informações de forma estratégica. Isso é muito importante. Então, se hoje você tinha uma dificuldade talvez de explicar isso para o seu diretor, tinha uma dificuldade de apresentar isso para até mesmo um departamento especializado que cuida, que define, que decide essas informações, eu recomendo que você mostre esse vídeo para ele. Né? É muito importante os diretores e as pessoas, as chefias que às vezes não estão ligadas direto ali ao setor de comunicação, que enviam ali as notas, compreendam como que é feito esse trabalho, apesar de não ser o ramo deles, apesar de não ser ali aquilo no qual eles foram formados ou estão ali trabalhando no seu dia a dia. É muito importante. Então, envie, compartilhe esse vídeo com a sua diretoria, sente com ele, assista junto. É muito importante ele saber a importância da assessoria, a importância que o assessor de imprensa tem em saber a informação no qual foi enviada para a mídia. Ter a resposta é vital para a saúde da empresa em todos os seus setores e em todos os seus aspectos. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você poder se inscrever no nosso canal.
Eu também te peço para você compartilhe no Facebook, no grupo de WhatsApp, compartilhe com seus amigos que são da área de assessoria de imprensa, ou até mesmo se você não é da área de jornalismo, da área da comunicação, mas achou interessante esse tipo de pesquisa, esse tipo de informação, compartilhe. É muito importante que a sua empresa ela tenha um conhecimento aprofundado e também ela venha se destacar com recursos que estão disponíveis no mercado para a saúde, não só da imagem dela, mas também até a parte financeira. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!